Vou aposentar daqui a alguns anos. E agora? Como investir? O que fazer com os meus investimentos? Essa foi uma pergunta que eu recebi de um seguidor lá na página, do Maurício Silva 0808, que disse: vale a pena aumentar a posição em renda fixa há 5 anos do usufruto, hoje em 20%? E a resposta é que sim, vale a pena você aumentar a renda fixa logo antes de se aposentar, por alguns motivos, e é deles que eu vou falar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, essa migração de carteira, tornar a carteira um pouco mais conservadora alguns anos antes da aposentadoria, é conhecido como período de transição, que eu falo muito para os meus alunos do Autonomia, que inclusive a gente abre as vagas daqui a poucas semanas. Se você tem interesse em participar da próxima turma, se inscreve na lista de espera no link aqui embaixo. Esse período de transição ele começa mais ou menos uns 5 anos antes do dia que você pretende se aposentar. E ele serve para preparar a sua carteira e te proteger de riscos que são muito significativos nesse momento tão crítico da nossa vida financeira. E considerando que esses 20% que você que fez a pergunta tem em renda fixa hoje estejam adequados com o seu perfil, sim, você pode aumentar gradativamente essa posição ao longo dos próximos anos dentro desse período de transição. Olhando para os percentuais que você tem, 80% em renda variável, 20% em renda fixa, você deve ser um perfil moderado agressivo. E um perfil moderado agressivo durante a fase de aposentadoria deve ter em torno de 45% a 50% em renda variável e os outros 50% a 55% em renda fixa. Considerando também que a sua necessidade de tomar riscos é baixa, ou seja, você já tem um dinheiro quase que suficiente para se aposentar, essa transição faz cada vez mais sentido. E aqui eu vou trazer 3 principais motivos do porquê eu afirmo isso. O primeiro deles é a proteção contra o risco de sequência. Eu expliquei sobre o risco de sequência no detalhe nesse vídeo aqui, que eu vou deixar o final do vídeo que você está assistindo para você assistir em sequência. O risco da sequência basicamente diz que os retornos que você tem logo no início da aposentadoria determinam drasticamente o seu resultado final e a sua capacidade de pagar as suas contas no final da sua vida. Ou seja, quanto a tua carteira de investimentos que você acumulou durante a vida inteira tem o potencial de durar. Se você der azar e pegar um mercado de baixa, uma grande crise ou recessão nos primeiros anos da sua aposentadoria, as chances que o seu dinheiro acabe muito antes do previsto são enormes. Já se logo no começo da aposentadoria você tem a sorte de pegar um mercado de extrema alta, de anos e anos de retornos positivos, pode ser que você deixe uma herança muito maior do que o previsto para os seus herdeiros. E como a gente não tem absolutamente nenhum controle sobre quais serão os resultados das bolsas mundiais nos primeiros anos da nossa aposentadoria, a gente migra boa parte da nossa carteira para investimentos mais conservadores, mais previsíveis, que não caiam drasticamente durante uma crise, fazendo com que esse risco de sequência, de você não ter dinheiro suficiente lá na frente por causa de retornos ruins no começo, seja eliminado ou pelo menos altamente mitigado. Se você tem uma carteira com 100% ou 80% em renda variável nos primeiros anos de aposentadoria e enfrenta uma crise, boa sorte. Agora, se você tem uma carteira com 50% renda variável, 50% renda fixa e enfrenta uma grande crise nos primeiros anos, você terá parte da sua carteira que se manterá ou até mesmo se valorizará para você fazer um rebalanceamento e aproveitar esses preços mais baixos, tendo um resultado final muito melhor. O segundo motivo para você aumentar sua posição em renda fixa uns anos antes da aposentadoria é a previsibilidade de renda. Contratos de renda fixa estipulam que o emissor, aquele que você está emprestando o dinheiro, é obrigado a te pagar uns juros e o principal no vencimento. E essa obrigação contratual gera uma previsibilidade de renda muito grande e muito boa, ideal para um momento de usufruto, quando você precisa desse dinheiro para pagar as suas contas. Na renda variável você não tem essa previsibilidade, nem mesmo, como alguns dizem, com as boas pagadoras de dividendos. Afinal, o pagamento de dividendos é uma decisão completamente arbitrária dos diretores daquela empresa, que não te conhecem, não sabem sua necessidade de renda e não fazem ideia que você está se aposentando ou não. Então é muito melhor ter um contrato que assegura essa renda, que te dá estabilidade, muita previsibilidade, do que contar com a sorte e com a boa vontade de outras pessoas. E por fim, o terceiro motivo para você aumentar sua renda fixa na carteira antes da aposentadoria é a estabilidade que ela te traz, é a redução de volatilidade. Ela te trará muito mais tranquilidade nesse momento que não é só desafiador da parte financeira, é desafiador também em outras áreas da sua vida. Você muda completamente sua rotina
as pessoas que você convive, as roupas que você veste, sua vida muda completamente quando você se aposenta. Então você terá sim desafios e a volatilidade do mercado não precisa ser um deles. Então não subestime o poder que uma renda fixa de bom pagador, que tem baixíssima volatilidade e alta previsibilidade, pode fazer na sua carteira nesse momento. E indo além, alguns de vocês podem já ter visto alguns estudos que dizem que faz muito mais sentido e que os resultados serão muito melhores se você tiver 100% em renda variável o tempo inteiro, desde o início da sua carreira como investidor até a sua herança, até o momento que você não estiver mais aqui, de ter sempre 100% em renda variável. Esses estudos, eles olham para resultados que a gente teve nos últimos séculos em diversos países e constatam que essa alocação de 100% em renda variável, de nada em renda fixa, faz mais sentido. Ele só peca em algo importantíssimo, que é considerar que somos humanos e não robôs. Que ao investir para o nosso futuro, para pagar nossas contas, existe muita emoção envolvida. Que quedas no mercado de ações, que podem chegar a 40%, 50%, 60% em alguns anos, nos afetam de formas que nenhum estudo numérico, objetivo, que não olha para o comportamento, pode considerar. E que as consequências dessas crises, dessas volatilidades, dessas grandes quedas, pode ser devastadora para alguém que não está preparado para enfrentar elas, ou então para alguém que não está na situação e no momento de enfrentar essas quedas. Então não subestime o poder da renda fixa, não ache que olhamos apenas para números e não para o comportamento e para o sentimento do investidor, que muitas vezes importam muito mais do que apenas os números, e que somos todos robôs que tomamos decisões 100% racionais o tempo inteiro, porque isso está longe de ser verdade. Então sim, se você está há alguns anos da aposentadoria, eu te aconselho a aumentar a posição em renda fixa. E se você não sabe em qual renda fixa colocar, comenta aqui embaixo que você tem interesse em saber, porque eu gravo um vídeo no futuro explicando os melhores ativos para esse momento. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você aprendeu alguma coisa, se inscreva aqui no canal, se ainda não for inscrito. E se ficou com qualquer dúvida ou tem qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E a gente se vê no próximo vídeo.